Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus. Jesus de pé à direita de Deus. Veja. Ele disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Amados e amadas, aqui em Atos 7:55 tem um acréscimo. Esse acréscimo, amados, ele é terrível. Por quê? Porque esse acréscimo aqui ilude muitas pessoas. E as pessoas, sem nenhum conhecimento, já pegam a letra e acrescentam essa letra na sua vida. E isso é terrível, amado. Por quê? Porque se nós analisar a história, tem um terrível acréscimo aqui em Atos 7:55. Vamos ver qual é esse acréscimo? Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Quem que Estevão viu mesmo à direita de Deus? Jesus. Será que ele viu Jesus, amados? Vamos ver por que isso aqui é um acréscimo. Por que Jesus está aqui? O nome Jesus, ele viu Jesus à direita de Deus. Será que era Jesus mesmo? Bom, vocês estão vendo que Jesus é uma imagem de escultura. Se ele é uma imagem de escultura, é o Deus desse mundo, o Deus dos religiosos, o Deus da religião. Como pode ser Jesus que estava ao pé à direita de Deus? Será que isso procede? Vamos ver o que o Criador fala em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, não os servirás, porque eu, Yahweh, teu Deus, sou um Deus ciumento, e puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Amados, nós sabemos pelo Velho Testamento que o Pai, ele odeia a imagem de escultura, ele considera uma abominação. Toda imagem de escultura para ele é uma abominação. Então, amados, quando Estevão viu a glória de Deus e o Filho do Homem à direita dele, ele não viu Jesus, amados. Jesus é uma imagem de escultura. Não pode ser Jesus. Jesus aqui foi acrescentado ao Novo Testamento. Colocaram o nome Jesus a partir do livro de Mateus. E ficou esse nome, amados, a qual os evangélicos, os católicos, eles adoram esse nome ou a imagem, né, como está lá no Apocalipse. Então, Estevão viu Emanuel, amados. Por quê? Porque aqueles apóstolos e discípulos, eles não toleravam ídolos nem imagem de escultura. Eles já sabiam que isso era coisa errada, amados. Então não tinha por que eles ter um ídolo do lado deles, ou eles anunciar as boas novas, ou pregar o nome Jesus. Por quê? Porque
o nome Jesus, ele se dá num ídolo, ele dá numa imagem de escultura. E se eles são contra a imagem de escultura, eles já sabiam pela lei que o Pai é contra a imagem de escultura, né? O Pai nunca tolerou imagem de escultura nem ídolos. Vocês podem observar no Velho Testamento inteiro que o Pai é contra a imagem de escultura e ele considera a abominação. Então, amados, aqui é um acréscimo, foi acrescentado essa palavra Jesus. O que Estevão viu naquele dia à direita do Pai era o Filho, o Emanuel, amados, aquele profetizado. Já que eles guardavam as Escrituras Sagradas, então eles ficavam com o nome que estava nas Escrituras Sagradas, que é o Emanuel. Esse Jesus, ele dá num ídolo, ele é uma imagem de escultura, a qual o Pai odeia. Então, amados, isso é um acréscimo que colocaram para iludir as pessoas, e as pessoas hoje ficam iludidas com esse Jesus, amado. Mas esse Jesus é uma imagem de escultura, é um ídolo, amados, que está nos templos católicos, e os protestantes, eles adoram o nome Jesus. Eles têm esse Jesus como o Deus deles, o Deus desse século, amados. Então, amados e amadas, não pode ser Jesus, amado. Isso é um terrível engano. Isso é um acréscimo da Bíblia. Por isso que o Pai fala: não acrescentarás as palavras que vos mando, e nem diminuirei delas. Então, amados, não pode ser Jesus. Jesus é uma imagem de escultura. E sim, Estevão viu o Filho, amados, que é o Emanuel, a qual hoje ele é um espírito, amado. Hoje a palavra dele é em espírito, e não, amados, na letra, e não ídolos que você vê a todo instante, em vários templos, em todos momentos. Tem um ídolo hoje no mundo, amado, e esse ídolo se chama Jesus. Em Apocalipse 13:14 está assim: graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a ir a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar, e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Amados, desde a época do Império Romano, eles já adoravam imagem de escultura. Na época de Roma antiga, existiam muitas imagens de escultura. E os apóstolos e os discípulos da época, eles sabiam disso, dessas imagens, que essas imagens, amados, não valiam nada. Isso era os povos pagãos que adoravam essas imagens. E eles tinham o Deus verdadeiro, eles conheciam o Deus verdadeiro, pois o Messias já tinha mostrado para eles o verdadeiro Deus, o verdadeiro sentido da palavra do Criador. Então eles conheciam pela palavra que todas as imagens eram bestas, amados, que não servem para nada. São deuses de povos pagãos. Então, não tinha por que eles ficar atrás de imagem. Eles conheciam o verdadeiro Deus, o Yahweh. Foi revelado para eles, né? E essa imagem que fala aqui, que infundir o espírito da imagem, né, da besta, que de modo que a imagem pudesse falar, né, e fazer com que morresse todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, na época, quem não adorasse as imagens de escultura era perseguido pelo Império Romano. Por isso que eles foram muito perseguidos, tanto pelo Império Romano como pelos judeus, porque eles combatiam o judaísmo e eles combatiam essas imagens de escultura. Por isso eles foram perseguidos, porque eles não aceitavam imagem de escultura. E o Jesus que está hoje no Novo Testamento, né, a qual hoje os falsos profetas dão testemunho de Jesus, ele está no Novo Testamento inteiro, amado. Mas esse Jesus, ele se dá numa imagem de escultura, amado, a qual os profetas são contra, o Criador é contra, o Messias é contra, e quantos apóstolos também são contra, amado. Então não tem por que ser esse Jesus. Esse Jesus se dá numa imagem de escultura, né? Então,
aqui fala, né, que a imagem pudesse falar, mas não é a imagem que vai falar, porque uma imagem, ela é uma imagem, ela não fala, ela não ouve, ela não anda, ela não tem sentido nenhum, ela é uma imagem de escultura, né? Tem olho para ver e não vê, tem ouvido para escutar e não escuta, né? Então quem é que fala pela imagem? Quem fala pela imagem, amados, são esses falsos profetas que estão no sistema religioso hoje. Eles que falam através de Jesus, amados. Você pode ver que eles falam o tempo todo de Jesus. Então, amados, é como a imagem estivesse falando. Por quê? Porque tem os falsos profetas que falam em seu nome, que divulga o seu nome o tempo todo, que fala que ele é Deus, que ele cura, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o Deus, que é isso, que é aquilo. Então, amados, essa imagem que fala, na realidade, são seus falsos profetas que falam pela imagem de escultura. Em Apocalipse 13:8, fala assim: e adoraram então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado. Se alguém tem ouvido, ouça. Entendeu, amados? Então aqui em Apocalipse 13:8 já está confirmando que na terra teria um povo que vai adorar essa imagem de escultura. E isso está se confirmando, amado. Essa imagem de escultura, a qual hoje os falsos profetas falam por ela, são eles que fazem o povo adorar essa imagem, que é o Jesus, que é tão adorado hoje na religião. É isso que Apocalipse está revelando para nós, amados, e está se confirmando em plena época nossa, amado, ao nosso lado, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos, ni irmãos, ni pais, ni amigos, ni colega. Quase todo mundo adora essa imagem, que é a besta do Apocalipse, amado, que é essa aí que vocês estão vendo aí, amados. Isso está acontecendo, o Apocalipse já está acontecendo o tempo todo, amados. Apocalipse é revelação, significa revelação, e não fim do mundo. Isso está acontecendo o tempo todo. Todos estão adorando. Quem não entende o livro da vida, que são as palavras do Messias, as palavras dos profetas, as palavras dos apóstolos, eles vão para uma religião, se convertem nessa religião e acabam adorando a imagem de escultura. É isso que está acontecendo, amados. Esse acréscimo, amados, do nome Jesus, ele mata bilhões de pessoas espiritualmente no mundo inteiro, amados. Esse acréscimo, por isso que eu falo, ele é terrível, né? E o Pai já falou: não acrescentarás as palavras que vos mando. O Pai já deu o nome para o seu Filho, está lá em Isaías 7,14, que é o Emanuel. E o apóstolo Mateus, em Mateus 1, 22, 23, ele confirma esse nome, que é Emanuel. O Jesus, ele é um acréscimo, ele foi acrescentado à palavra do Pai. Por isso que a Bíblia hoje, amados, ela se torna o lago de fogo, amados. Por quê? Porque na palavra do Pai está contida a palavra do homem, amado. E as pessoas, por não terem entendimento, elas vão para as palavras humanas. E elas estão automaticamente sendo destruídas pelas palavras humanas, que é o lago de fogo, que está contido na Bíblia. Então, na Bíblia, que contém a palavra do Pai, foi acrescentado as mentiras humanas. É isso que está matando o povo. Por isso que o apóstolo fala: a letra mata. Então a letra hoje, amados, são responsáveis por matar bilhões de pessoas no mundo inteiro. A letra hoje que está contido na Bíblia é que mata. Como mata? Mata espiritualmente, amados. Vai chegar uma hora que vai vir a morte carnal, que todos nós teremos que passar pela morte carnal. Aí é tarde, amados. A hora que vir a morte carnal, aí é tarde. Aí não adianta correr mais atrás, porque a morte carnal, quando chega para uma pessoa, ela morreu. Morreu, acabou. Aí é vida eterna ou destruição eterna. Amados, então vocês viram o que é o terrível lago de fogo, ou a fornalha ardente? Eis que convertereis as minhas palavras na tua boca em fogo,
E a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Jeremias 5,14. E o filho completa: vim lançar fogo, ou seja, palavra na terra. Eis que mais que quero, que se já está aceso. Então, amados, o terrível lago de fogo, e amadas também, é nada mais, nada menos do que a palavra do Pai, que é as suas palavras verdadeiras. Já vem o homem e conta uma mentira em cima, amado. Coloca mentira, acréscimo. Então, as pessoas ficam obedecendo a esses líderes religiosos, esses falsos profetas, esses falsos mestres, que inventam, acrescentam na palavra do Pai, né? Eles estão sendo consumidos, eles estão sendo queimados em vida, amados. Por quê? Porque o Pai já falou a sua verdade, só que eles vão e falam a verdade deles, que é a mentira que eles estão falando, igual esse no nome Jesus. O Pai já falou lá que o nome do filho dele é Emanuel, mas aí fica tanto a religião como muitas pessoas que saem fora do sistema religioso, mas continua dando testemunho da imagem de Jesus, entendeu? Então eles estão causando a destruição. Essas pessoas que acreditam nessas outros falsos mestres e falsos profetas estão sendo consumidos em plena vida. Essa é o terrível lago de fogo, que a Igreja Católica, os crentes acham que é um inferno de fogo, que vai consumir o povo quando morre, a pessoa vai ficar consumindo no lago de fogo. Tudo isso, amados, é baboseira. O lago de fogo, a fornalha ardente, é a palavra do Pai, e quem é contra ela está sendo queimado na mentira humana. É apenas isso, o lago de fogo ou fornalha ardente. Então, amados, a palavra do Pai é parábolas. Ele fala por parábolas. Por quê? Porque ele tem que saber que quem é joio e quem é trigo. Então, aqueles que entender suas palavras, esse é o trigo. Aqueles que ficar nas palavras humanas, esses são joio. E todos nós seremos provados. Todos nós temos que passar pela provação. O Pai tem que saber quem é dele e quem não é dele. Então, como ele odeia imagem de escultura, como está no Velho Testamento, todos os profetas dão testemunho das imagens de escultura e foram perseguidos e mortos também por darem esse testemunho aos povos, né? E ao próprio povo dele, que era Israel antiga, e esses reis antigos, esses sacerdotes, esses mestres, falsos profetas que tinham, que era tudo coluniado entre eles, eles mataram muito dos profetas, como o Messias, ele nos revela em Mateus 23. A maior parte dos profetas, muitos deles, também foram mortos e perseguidos por darem testemunho, né, do Deus verdadeiro e para conter as imagens de escultura. E o povo, na sua fúria, né, os falsos profetas acabavam matando os verdadeiros profetas. Então, amados, esse acréscimo ao Novo Testamento, a qual fala lá que Estevão viu Jesus, amados, é um terrível acréscimo. Por quê? Porque se vocês forem analisar com o Velho Testamento, não dá liga, amados. Por quê? Se o Pai é contra a imagem de escultura, ele combateu o tempo todo e mandou seus servos, que são os profetas, falarem contra as imagens de escultura, por que seria, amados, que ele teria Jesus do lado dele, uma imagem de escultura, amados? Vocês não acham isso muito estranho? O Pai ser contra a imagem de escultura e bem do lado dele está um Jesus lá que é uma imagem de escultura. Olha, amados, não tem procedência isso, amados. Tem coisa que não bate. Se vocês analisar friamente, não tem lógica isso, amados. Então, esses acréscimos, amados, é o que mata o povo espiritualmente, que coloca o povo no lago de fogo, amados. O povo hoje está sendo consumido no lago de fogo. As palavras humanas estão matando espiritualmente o povo hoje que não tem entendimento nem sabedoria da palavra do Criador.